uma digressão, um comentário inicial que nem o Alex falou, eu também sempre era cético e tinha curiosidade com teorias da conspiração, mas eu achava, não, isso não pode ser verdade. Não, isso não pode ser verdade. E eu sempre acreditava que era mais estupidez do que necessariamente maldade. Isso é um conceito que chama navalha de Hanlon, ou navalha de Hanlon, não sei como se fala, só vi escrito na verdade, que fala isso, que é não atribua à maldade o que pode ser explicado pela estupidez humana. E isso é um conceito muito confortável de acreditar. Mas quem já escutou outros podcasts que o 38 participou, por exemplo, ele sempre fala de como o mundo é composto por psicopatas. E pensando em outras coisas que eu também já havia estudado da psicologia evolutiva, biologia evolutiva, de fato, cerca de 1 a 4% dos homens são psicopatas e nas mulheres é 1 a 2%, é um número um pouquinho mais baixo. E psicopatas, quando a gente ouve esse termo, a gente associa só ao serial killer que tá na prisão e, sei lá, espancava a mãe, sei lá, os caras mais. Os exemplos mais agressivos e poucos funcionais entre os psicopatas. Mas esses são os psicopatas, isso é dado de estudo, que tiveram infâncias com abusos, seja pai que bebia, sei lá, padrasto que espancava ele, qualquer desse tipo de coisa tem algum abuso sexual, tem algum trauma na infância que faz o psicopata não. No fundo, gera um traço de maldade nesse psicopata de uma maneira diferente do psicopata que cresce num lar acolhedor e amoroso. Esses psicopatas geralmente são CEOs de empresa bem-sucedidos, são políticos bem-sucedidos. E isso é para dizer o quê? Que em qualquer sociedade que tem cargos de poder que chamam a atenção, os psicopatas vão estar mais sobre-representados. Eles vão estar mais representados do que a média, do que eles estão na média. Por quê? Porque essas posições de poder atraem. E atraem mais quem foca mais nessas coisas e não tem o outro lado emocional segurando e fazendo olhar para o outro lado. Mas, ou seja, a gente vive num mundo que tem sim instituições muito fortes, que tem muito poder sobre a população e que é muita ingenuidade a gente acreditar que nessas instituições não teriam vários psicopatas lutando entre si para tentar galgar o poder nessas instituições. Então, essa história de acreditar que é mais estupidez do que maldade, ela reconforta e ela é confortável, mas ela também é bastante ingênua. E isso foi um negócio que nos últimos 2, 3 anos eu fui percebendo, assim, foi caindo essa ficha de, porra, tudo o que aconteceu desde o começo da pandemia, o pessoal que acreditava em teoria da conspiração estava 6 meses sempre à frente. Por quê? Porque eles estão conseguindo ver coisa que eu não vejo. Porque eles têm uma capacidade preditiva que eu não enxergo. Isso foi plantando umas dúvidas, assim. E a questão é isso, a estupidez tende a um grau de aleatoriedade maior. E a maldade humana explica muito mais o que aconteceu nos últimos tempos. Então, para começar o podcast de hoje, vamos entrar numa parte bem inicial de como tudo isso começou. Que, no fundo, a pergunta base para mim é: o que é o Fórum Econômico Mundial? E o que acontece? E quando ele foi criado? Quem criou ele? O que ele representa? Ou seja, para responder todas essas perguntas, deixa eu passar de volta para os convidados. Posso falar aqui um pouquinho? Eu anotei alguns tópicos aqui até para a gente poder introduzir o tema, para quem não conhece muito, né? E antes até de entrar na parte especulativa, né, de tipo, quais são as nossas opiniões sobre isso, é legal ir direto na fonte para entender quem são essas figuras, né, esses personagens aí que compõem o Fórum Econômico Mundial e qual que é, assim, a ideia que eles mesmos assumem, né? Tipo, qual que é o objetivo deles, tá? Então, assim, o Fórum Econômico Mundial, ele é uma organização que foi criada para gerenciar todas as mudanças que estão acontecendo na sociedade.
Na visão deles, são mudanças que são inevitáveis, graças à aceleração da internet, à aceleração da comunicação, à globalização, só que são mudanças que, para eles, são mudanças perigosas que precisam ser guiadas. E então, eles são as pessoas que foram as escolhidas para guiar a humanidade nesse mar turbulento aí de mudanças, tá? Eles colocam assim que eles são uma elite tecnocrata de pessoas que estão ali para tentar guiar, né? Vamos tentar administrar esse caos e tentar meio que direcionar o que eles chamam de quarta revolução industrial para o caminho que eles acham que é o certo. Então, ali, basicamente, são pessoas que têm assim, esse perfil também meio que psicopata, perfil que que é atraído aí pela política, né? E na visão deles, eles são os guias da humanidade, entendeu? Toda a parte democrática, estados soberanos, estados individuais, o próprio individualismo do ser humano, são umas chatices ali que tem no meio do caminho, né? E para eles, vamos tentar desviar disso aí e vamos tentar assumir o poder de uma maneira global. Então, passar por cima de democracia direta, tentar meio que eliminar ali do caminho essas nações que querem ter autonomia e tudo mais, porque na visão deles, essa galera é estúpida, entendeu? Esse pessoal, eles não sabem muito bem o jeito certo de fazer as coisas, e o jeito certo para eles é o jeito deles, tá? E a visão geral ali do Klaus Schwab, né, que é a figura principal ali do Fórum Econômico Mundial, ele já escreveu alguns livros falando sobre o que é o Grande Reset, o que é essa quarta revolução industrial. Em geral, tá, tem um monte de blá 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 no meio. Eles especulam muita coisa sobre o que vai ser a humanidade daqui a um tempo, qual que vai ser assim o papel da internet, como que vai ser essa relação do ser humano com a tecnologia, do ser humano poder transcender as capacidades normais e tudo mais. Tem uma fantasia ali, mas o que você absorve no final é que o que eles querem é um mundo que seja meio que uma fusão do fascismo e do comunismo para garantir um futuro coletivo, tá? É uma coisa do tipo, vai ter uma torre de marfim com pessoas não eleitas, mas que são as pessoas especiais que foram selecionadas ali pelo Fórum Econômico Mundial para guiar a humanidade nesse mar turbulento, e eles que vão ditar as regras, tá? Então, no fundo, todas as nações vão ter que ser subjugadas para essa galera, e eles vão falar basicamente para onde tem que ir, o que tem que fazer. É uma ideia... A raiz de toda essa ideia ela é bem baseada assim, no comunismo, mas de uma maneira perfumada, tá? É tipo quando você lê lá a ata do PSOL, né, que fala de socialismo e liberdade, eles colocam um monte de perfumaria ali para disfarçar que o que eles querem mesmo é o domínio total. Tá? Eles querem totalitarismo, eles querem mandar no mundo e querem eliminar qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer outra organização que se meta no meio do caminho deles. Isso aí são pedras no caminho que eles não querem lidar com isso. Eles querem jogar para o lado, eles querem eliminar. Então, tem muita teoria ali no meio. Quando você lê a obra do Klaus, o que ele fala assim, da quarta revolução industrial, seria esse próximo passo da humanidade, com o advento da internet e o IoT e todas as ferramentas que isso vai trazer. Só que o que eles querem é meio que capturar isso e, em vez de deixar com que o próprio livre mercado, né, o próprio desenvolvimento humano, ele vá emergindo essas mudanças e elas vão sendo adaptadas ali de acordo com a própria natureza, né, de acordo conforme o tempo for passando e tudo mais. Eles querem agarrar isso e eles querem direcionar. Então, para eles, assim, vai ser a primeira revolução que eles vão tentar capturar e vai ser guiada por uma elite de pessoas que se acham mais especiais do que outras. Tá? Acho que, para começar, basicamente isso. Tá? Essa é a ideia do que é o Fórum Econômico Mundial. Vou entrar aqui complementando um pouco aqui. Acho que
o ponto principal que eu vejo é essa questão de centralização, né? Essa ideia de que um poder central consegue tomar decisões melhores do que um mercado distribuído, que é um pouco da antítese do Bitcoin, né? O inimigo aqui. Essa ideia de um poder central tomando melhores decisões. O poder central sabe o que é melhor para você. Que é um pouco como o mundo está estruturado hoje, né? De volta, essa ideia de teorias da conspiração acaba sendo ruim, assim, achar que tem um grupo ali de pessoas que está querendo alterar nossas vidas, mas é um pouco do que a gente vê no desenho, o desenho da pirâmide, né? Até o sistema financeiro, a forma que ele é estruturado, né? O sistema de reservas fracionárias, tem sempre uma pirâmide, implica que tem um topo, né? E esse topo tem mais poder de influência sobre as camadas de baixo. E o World Economic Forum, né, acaba sendo essa figura supra-governamental, né, acima dos governos dos estados, e exercendo poder sobre os governantes dos estados, né, de forma coordenada. E, sei lá, pelo menos até para mim, isso ficou muito mais claro agora com a pandemia, assim, a gente viu isso sendo articulado. A gente nunca viu o mundo inteiro concordando em nada, né? Muito menos concordando em tudo. E agora com a pandemia a gente viu o mundo inteiro concordando em tudo, usando inclusive as mesmas frases, assim, né? As mesmas frases de impacto, não, Build Back Better, alguns jargões assim repetidos, o grande reset, né? Você vê os mesmos jargões sendo repetidos por líderes mundiais distribuídos, né? Nova Zelândia, Canadá, Europa, Estados Unidos. Você vê os caras repetindo as mesmas coisas, assim, parece que lendo um script, né? Lendo o teleprompter, assim. O que nos leva a crer, né? Pensar quem é o cara que está escrevendo o teleprompter, né? Acaba sendo o cara mais influente ali de tudo. O Fórum Econômico Internacional também, ele tem alguns braços, né? Um deles é o Young Leaders, alguma coisa, que pessoas jovens com um potencial de liderança, né, mapeado pelos membros ali, participam daqueles programas de Model United Nations, começam a se aproximar mais dessas figuras políticas de liderança e começam a ter vantagens, né, políticas, começam a se destacar como figuras de liderança internacional. A gente viu isso com o Trudeau no Canadá, aquela Jacinta da Nova Zelândia, aquela menininha do clima lá, Greta lá. Você vê que algumas figuras são distribuídas, né, na grande mídia, aparecem com muito mais frequência e vão ganhando renome internacional, né, e depois essas pessoas estão distribuídas, né, nos gabinetes políticos espalhados pelo mundo, todos mantendo uma articulação, né, nesse fórum único, central ali na Suíça, né, em Davos, onde, pelo menos uma vez por ano, eles se reúnem lá e discutem, né, como eles pretendem direcionar o mundo para essas mudanças. Então, não deixar o mundo mudar sozinho, mas guiar essas mudanças, né, como uma demolição planejada, assim. E essas figuras, né, políticas, econômicas, acabam tendo um poder de influência muito grande, né, porque a gente sempre vê essa questão de grandes conglomerados econômicos, né, acabam sendo controlados pelas mesmas empresas. Tem grandes fundos de investimento, né, notoriamente aí BlackRock e Vanguard, que são sócios de praticamente todas as grandes empresas do mundo, né, e todas essas empresas são participantes signatórios lá, né, signatários do World Economic Forum, participam dessas reuniões, participam desses encontros, direcionando a economia mundial na direção que eles acham que é melhor para eles e para os seus acionistas, né? Então, a forma que eu procuro encarar isso, né, até tentando evitar um pouco a parte conspiratória,
Mas acho que o pensamento adversarial é sempre positivo, né? É sempre bom a gente pensar de forma adversarial, né? Naquela linha de que se você está em guerra e não sabe que está em guerra, você leva uma vantagem, você leva uma desvantagem, né, contra o seu inimigo que sabe que está em guerra. Então, é melhor a gente pensar de forma adversarial, né, de que tem gente querendo controlar, manipular nossos comportamentos, direcionar nossas opiniões, direcionar nossas emoções. É melhor pensar dessa forma, que a gente levanta uma defesa, né, fica um pouco mais atento a esse tipo de influência e manipulação, e assim a gente consegue se defender um pouco melhor. Perfeito, não poderia ter introdução melhor aí o que o Dum e o Gorila fizeram sobre Fórum Econômico Internacional. Concordo com tudo, tá? E só para complementar aqui, queria dizer, Gorila, que não foi só governos que agiram de forma coordenada nos últimos anos aí. Como tu disse, o mundo nunca concordou em nada, né? E nos últimos 2 anos a gente viu os governos concordando em tudo e não só em tudo, nas mesmas datas, né? Mas como se não bastasse, não foi só governos, né? As corporações também, as empresas, grandes empresas, eu sei porque por curiosidade, eu vinha colecionando esses casos, questões de passaporte, de outras medidas tirânicas. Muitas vezes elas eram anunciadas e determinadas no mesmo dia, tá? E inclusive empresas brasileiras, empresas multinacionais americanas, europeias. Então, fica claro que tem alguém por trás orquestrando tudo isso, né? E outro ponto que fica claro, a gente vê isso, é a questão da mídia tradicional, né? A mídia tradicional, para quem ainda acreditava, para quem assiste TV e se informa através dela, né? Que eu acreditava que fosse uma parcela pequena da população e me vi completamente enganado. Vi que a mídia tradicional ainda tem muita influência, né? Sobre a mente das pessoas. A gente ficou claro isso, de que a mensagem de quem quer que esteja coordenando tudo isso por trás dos panos, ela é passada de forma simultânea por todas as formas de mídia, seja TV, rádio, jornal, televisão, internet, tá? E é muito difícil para a pessoa que está no dia a dia, que só não quer, ou às vezes nem conhece formas de se informar por outros meios, de fugir disso. Tem aquela frase, né, que uma mentira repetida 1000 vezes, ela vira verdade. Então, a pessoa de tanto ouvir uma coisa, tanto se martelar na cabeça dela, ela vai achar que aquela coisa é verdade. Aí a gente viu esse mecanismo ser usado a exaustão aí nos últimos anos, tá? Por todas as empresas de mídia, tá? Então, essa coordenação não é só dos governos, é governo, é corporações, empresas de mídia, né? Questão da infiltração dos governos, né? Nós temos, tem vídeos aí, vídeos até anteriores, né? Eu acho que hoje em dia eles até não gostariam que esses vídeos tivessem saído, mas de 4, 5 anos atrás, de membros do Fórum Econômico Mundial, né, se gabando, né, de que eles têm membros infiltrados em todos os governos do mundo inteiro, né, em posições de destaque. Em alguns países mais que os outros, né, mas um exemplo que a gente tem claro é o governo canadense, né. O governo canadense não é só o presidente, o executivo que está infiltrado, o legislativo e o judiciário também, muito provavelmente. Basta ver aquela questão daquela lei marcial, né, ato de medidas extraordinárias que foi decretado pelo primeiro-ministro, presidente de lá, naquela questão dos caminhoneiros que ficaram algumas semanas travando todo o trânsito lá da capital deles, que é Ottawa, né? Ottawa. E então, depois de não aguentar mais, o governo lá decretou como se fosse uma lei marcial, né? Dando poderes extraordinários à polícia, fazer diversas coisas sem ordem judicial.
E mesmo depois que a cidade já havia sido limpa, né, os caminhoneiros já haviam saído das ruas, o parlamento canadense votou por manter essa lei marcial, esse ato de medidas extraordinárias, por mais alguns meses, né? Ou seja, ali para mim ficou claro que não é uma ou outra pessoa. Tem alguns países que são mais avançados do que outros nessa infiltração do Fórum Econômico Mundial, né? Depois acabou caindo essa questão desse ato de medidas extraordinárias por outros motivos, né? E a confiança no sistema bancário lá foi jogada praticamente a zero, e por motivos econômicos eles tiveram que revogar isso. Mas a intenção era manter, realmente. Ficou claro que a intenção era manter essa lei marcial, que é para ser uma coisa extraordinária, por muitos e muitos meses, né? E na cabeça deles até seria permanente, né? Eu acho. Então, assim, eles estão infiltrados em todas as instâncias de poder, tá? E um pouco do que o Gorila falou ali, a questão da demolição controlada da economia, né? Eu acho, no fim das contas, eu acho que tem tudo a ver também com essa questão desse final do ciclo do dinheiro fiduciário, né? O dinheiro fiduciário estamos aí fechando 50 anos, né? Desde 71, do dinheiro puramente fiduciário. A questão da multiplicação do dinheiro através da reserva fracionária, né? E digamos assim, uma questão mais filosófica do roubo do tempo das pessoas, né? As pessoas trabalham para acumular recursos e eles acumulam numa moeda que cuja base monetária está sendo constantemente expandida, né? Isso é uma forma de roubo, né? O famoso imposto inflacionário. Todo esse mecanismo funcionou muito bem por todos esses anos, agora está chegando numa exaustão, né? Foi usado tanto, né? E nos últimos 2, 3 anos as impressoras nunca imprimiram tanto dinheiro, e ao fim e ao cabo as leis econômicas, lei de oferta, procura, tem algumas coisas que são como leis naturais, né? Os preços se ajustam, essas coisas, esses desbalanços na economia, de alguma forma, eles têm que aflorar. E acho que está acabando esse ciclo, né? Esse ciclo acabou acabando todas as ferramentas dos bancos centrais aí, né? Para chutar essa lata um pouco mais adiante, abaixo da ladeira, né? Como vem fazendo. E eu vejo isso como uma tentativa, então, dos donos do poder mundial aí de que essa demolição desse sistema seja da forma que eles querem, né? Para que eles possam, no novo sistema que venha a surgir, continuar poder, né? Continuar com recursos, dinheiro e outras formas que eles não percam a posição que eles têm hoje, né? É mais ou menos assim que eu enxergo. Cara, e é curioso, né? Ver essa coordenação. Para mim ficou muito evidente no início ali da pandemia, né? Quando o mundo inteiro meio que decretou, criou legislação local, né? Para gerenciar ali os lockdowns, né? Então, se você pegar essas peças de legislação, tanto as do Brasil, né, na Europa, na Austrália, elas são fundamentalmente iguais, né? É o mesmo modelinho, né, que o legislativo de cada país pegou da OMS, né, de uma instituição, todos esses internacionais, né, a Organização Mundial de Saúde, Fórum Mundial de Economia, todos essas siglas que começam com W em inglês, né? Eles criam os templates, mas eles não têm poder direto, né, para implementar a legislação em todos os países do mundo. Isso é uma figura do legislativo local, né? O que eles podem fazer, eles criam um template, o cara só copia e cola e faz alguns pequenos ajustes ali, né? No caso dessa era as bandeiras ali, tinha alguns lugares era bandeira amarela, vermelha, roxa, outros era
um, dois, três, quatro, os diferentes estágios. Você faz alguma customização leve, assim, para parecer que foi você que fez, mas foi tudo muito rápido, muito coordenado, no mundo inteiro implementado. É muito difícil achar que o cara sei lá, na cidade do interior de Santa Catarina, ali, o vereador ali vai ter condições de escrever uma peça, né, de legislação ali tão rápida e tão igual ao resto do mundo. Né? Então, é a mesma peça adaptada usando essa forma distribuída. E é o exemplo que a gente tinha comentado um pouco antes, né, de como essas organizações ficam acima dos governos e influenciam os governos diretamente. Eles chamam isso de think tanks, né, de tanques de pensamento, que esses grupos definem a regra principal, eles não têm capacidade de executar isso diretamente, mas aí eles passam a bola para os seus peões, né, espalhados no mundo todo. Assim. Isso ficou muito evidente no início ali da pandemia e também com a forma coordenada de comunicação, né? Que é curioso até o momento, porque todas essas instituições que a gente falou, governo, mídia tradicional, bancos, são organizações que estavam, né, em decadência de influência. Né? Pega as grandes mídias do Brasil, assim, cada vez menos as pessoas confiavam e assistiam, cada vez menos as pessoas assistiam Globo, por exemplo. Né? Mas entra a pandemia e a galera começou a assistir Globo todo dia para ver o placar lá de casos, né? Para ver últimas notícias, umas métricas, né? Que eles começaram a criar. Aquele dashboard, né? Que era do John Hopkins. A velocidade que apareceu aquele dashboard de casos no mundo inteiro. Como que os caras tinham acesso a tanta informação em tempo real no mundo inteiro? Aquilo já estava pronto antes, né? Estava até naquele... tinha um evento que eles coordenaram antes, no Fórum Econômico Mundial, não me lembro agora o evento, acho que era o evento 201, assim, talvez vocês saibam melhor. E ali eles já tinham discutido, já tinham feito teste, já tinham simulado, já tinham desenvolvido todas as soluções. Foi muito rápido, né? Apareceu o placar, a galera acompanhava, e todo mundo queria saber, umas métricas, qual o percentual de ocupação dos leitos da cidade de Campinas. Os números meio que nunca ninguém tinha dado bola, começaram a ser discutidos na mesa de bar, ali, né? Na mesa de bar não, porque os bares também estavam fechados, mas algumas métricas assim começaram a ser amplamente discutidas e todo o foco, toda a comunicação, a mídia começou a marretar muito isso, o governo começou a marretar a mesma coisa, e foi uma forma que o governo passou a ter mais influência, a mídia passou a ter mais influência, todas as organizações até então decadentes voltaram a uma certa relevância, né? E o que novamente leva a crer que isso é tudo muito coordenado, né? Um esforço de voltar à relevância, né? Tentativa de voltar à relevância, tentativa de voltar a esse poder de influência, poder de controle, né? Eu particularmente detesto o Estado, né? Detesto as instituições todas. Eu acho que as pessoas deveriam ser livres para fazer o que quiserem. Quanto menos Estado, melhor, né? E eu sempre achei que o Estado vai ficar cada vez menor, né? Nunca que as pessoas vão querer um Estado maior, querer mais influência do Estado. E aí, quando veio a pandemia, cara, me provou completamente errado. Assim. As pessoas começaram a clamar por mais influência do Estado, por mais intervenção, né, de instituições. Começaram a clamar por mais informação da mídia, né, por mais do mesmo, mais influência, né? E isso me surpreendeu muito. Assim, os caras realmente conseguiram mudar a opinião pública, mudar por baixo, assim, fazer as pessoas clamarem por aquilo que até então a grande maioria achava ruim.